Bom dia, boa tarde. Quando é o meio-dia, a gente faz o quê, gente? Fala bom dia ou fala boa tarde? Hoje a gente vai fazer essa live aqui com a galera do Reinvente-se e a gente vai falar sobre crenças que limitam o nosso crescimento. Então, bora juntos aqui, que hoje vai ser muito bacana. Eu amo esse assunto e assim, as meninas arrasam no tema. Prontinho. Ó, o Léo falou que se a gente não almoçou é bom dia. E E é porque isso mesmo. meio-dia a gente fala Bom o quê? dia, Bom dia ou então. boa tarde? Então eu tô bom dia ainda. Eu Bom também tô dia bom dia. também. Tô bom dia com caqui. Quem quer? Um café. Ai. E aí, meninas? Como Todas cansadas estamos? da super aula de ontem? Tô Bem-vindas. morta, né? Peraí que Cansadinhas eu da aula vou, de já vou ontem, ficar bom. Peraí que eu já vou ficar boa. mas Ó, tô sem já opção de filtro animadas. aqui. Acho isso uma sacanagem quando eu entro e não tem opção de filtro. Você tá sem opção de Oxi, Você filtro? tá sem É, amiga. filtro? Não tem nenhuma Irritante. opção. Ah, Mas cadê aquela pele? Sério? Vou ficar assim, ó. Tá? Não, você tá aí, tá gatinha. Tá gata Que garota. saca, ó. Nem passei batom. Achei que eu ia ter batom aqui do Instagram, mas tudo bem. Não, mas você tá top. Vamos assim a mesmo. Roberta sempre é top, gente. Impressionante. Não é, Imagina. gente? Faltou o filtro que eu amo daqui. Pois é, eu Olha lá, também. Aline, presta esse batom aí que eu tô sem aqui, amiga. Olha essa boca de. bora Muito lá, que hoje bem, esse vamos lá. tema é babado, hein, gente? Nossa, como eu É, gosto desse tema. Porque quando a gente pensa que a gente não tem nenhuma crença que tá limitando a gente, quando a Hum, gente fala desse assunto, a gente fica assim, tenho também. sempre, né? Sempre Não tem. é? Não tem sempre jeito. tem. E a gente pode limpar uma crença, reprogramar ela. Daqui a um tempinho tem uma outra lá que vai estar em evidência. Eu acho que é infinito esse trabalho aí de organização de crenças, né? Mas é verdade, é muito interessante porque assim, a gente vai organizando isso, né, de acordo com a nossa vida, a gente vai organizando essas crenças e não vai percebendo, porque elas ficam mesmo lá escondidinhas, elas vão regendo a nossa vida sem a gente perceber. E elas se manifestam, às vezes, por meio de algumas emoções, né? E o medo é uma delas. Quando a gente fica com muito medo, com muito receio de alguma coisa ou tal, é uma manifestação, às vezes, de uma crença limitante. A gente precisa saber o que é medo mesmo e o que talvez seja uma crença, uma regra que está aí me impedindo de fluir. É, Uhum. E né? lembrar Isso. que crenças são coisas que a gente vai acumulando ao longo da vida, que são nos ensinadas e que a gente assimila, Uhum, incorpora, coloca lá no subconsciente e implanta, né? São coisas que a gente às vezes não tem culpa, porque faz parte da nossa infância, principalmente quando a gente tem, e eu acredito que seja a maioria das questões, que histórias de vida difíceis. Então, ninguém tem uma história que, vamos colocar aí, 100% equilibrada desde a infância. E se a gente for colocar até um pouco antes, a história da sua concepção, se você perguntar para o seu pai e sua mãe, se tivesse a oportunidade, claro, de como foi a sua concepção, como foi a gestação da sua mãe e o seu parto, você vai perceber que essa história começa a ser contada, essas crenças que nos limitam começam a ser implantadas desde então. Então, eu, por exemplo, o meu parto, minha mãe me conta que foi um parto super difícil, faltou oxigênio, foi um parto forçado. Então, se a gente tem consciência e trabalha, né? Porque eu identifico, eu sei aonde está a minha crença, a gente já começa a ter facilidades para vencer esses obstáculos, para a gente se lançar ao mundo, né? Se lançar aos novos desafios, às questões da vida, porque é exatamente esse é o ponto. A gente vai se moldando a essas crenças, a esses medos, protetores, entre aspas, muitas vezes não são nem tão protetores assim, porque o corpo, ele é, a Roberta que entende de cérebro, né? Ela é o cérebro da gente aqui, tá, gente?
A gente só obedece. Até parece. É assim, a Aline é a língua, é a comunicação, a Roberta é o cérebro, a Dália é coração, é amorosidade, e eu não sei o que eu sou. Amiga, você é a nossa alegria de viver. Eu sei o que você é a inovadora. Pronto. Você traz as novidades que tá rolando, high-tech aí, de ponta, que a galera tá fazendo, a Ana sabe tudo. Então pronto. Por isso que a super. gente se completa aqui, a coisa dá certo, né? E é exatamente por isso que eu gosto de andar com pessoas assim, como essas aqui, e com um grupo que acabou e que está se formando lá, que é o nosso Reinvente-se 5, que já tem pessoas exatamente com esse tipo de mentalidade, que entenderam e que identificam esses traumas, essas crenças, essas limitações que a gente vai construindo ao longo da vida e que a gente precisa desamarrar para que a gente consiga vencer os obstáculos e enxergar as coisas belas da vida, porque a vida, ela tá recheadinha, o universo, ele quer te entregar as melhores coisas para você e a gente coloca as travas, né? Constrói os muros para se defender de algumas formas, mas nem sempre é só defesa, né? Exato. Porque a gente tem que tomar cuidado, porque crença limitante, muitas vezes ela é usada para nos defender, mas ela não é verdadeira. É o filtro que vai dizer como a gente vai se comportar, quais vão ser as nossas escolhas. Só que muitas vezes esse filtro nos sabota. Porque ele não é verdadeiro. Nem toda crença é verdadeira, né? Por isso que existem crenças limitantes, que limitam a nossa existência. Porque foram, como a Ana bem disse, colocadas lá desde a nossa concepção, na gestação, enfim. A gente vai formando lá, eu falo, são os arquivinhos mentais. Assim, a gente vai gravando vários arquivinhos. E aí a gente vive o hoje a partir desses arquivos. Então, de vez em quando, a gente tem que visitar esses arquivos para dar uma olhada quais são os que ainda servem, quais aqueles que já não fazem mais sentido. Porque também uma coisa legal é que crença, você não precisa ser refém dela pro resto da vida. Ela pode ser mudada. Ela pode ser reprogramada, né? E aí você deixa de limitar a sua vida, de viver as experiências que você tem para viver em função desses arquivinhos que estão lá instalados e que não condizem com você ou com o que você quer na sua vida. Então isso é muito interessante, porque quando a gente não olha para eles, eles nos sabotam, como numa situação como essa, né? A gente está aí abrindo essa oportunidade do curso Reinvente-se, que eu falo, se eu não fizesse parte do grupo que dá o curso, eu ia querer fazer o curso, porque realmente é muito completo. É muito transformador. Faz, a gente Roberto. Vê aí. A gente vai fazendo junto, né? A gente dá desculpa que ensina só para aprender, né? Umas com Eu as fingi que eu outras. trabalho só para ganhar minha parte de graça, entendeu? Não é? Mas não, Porque é maravilhosa. Mas eu pagaria vários valores por isso, gente. É realmente muito delicioso, né? E às vezes o que acontece? A gente vê vê uma oportunidade dessa de crescimento profissional real, de você se transformar, de você seguir um caminho que já está comprovado que funciona. Tem um monte de depoimento, né, no Instagram do Reinvente-se, nos nossos vídeos, nas aulas que a gente está apresentando essa semana, mostrando que funciona. Aí na hora que eu tenho que tomar uma decisão, eu fico com medo. Por quê? Porque essas minhas crenças, esses arquivinhos que eu carrego aí desde o início da minha vida, me limitam. E aí a gente pode falar de algum deles aqui. Eu vou falar um, vocês vão lembrando de outros aí. Tem um muito bom, uma crença limitante, que é muito comum, que é assim: eu não mereço. Eu quero, mas lá no fundo, eu tenho uma crença de que eu não sou merecedora. E aí, eu corto e saboto as oportunidades que eu tenho. Vocês lembram de mais alguma? Vamos tentar lembrar aí quais tipos de crença que existe, sabe? Não sou boa o bastante. Não tô pronta. Não tô pronta. Passou minha idade, não tenho idade para isso. Tô velho demais, ou tô novo demais, né? Às vezes tô começando a caminhada aqui, a gente recebe muito essas mensagens, né? Isso é para mim. Não vai dar mensagens. Coloquem aqui nas mensagens isso, Flávia. Quais são as crenças que vocês acham que mais limitam? Não precisa ser sua, não. Pode ser da vizinha, de algum amigo conhecido. Mas essas crenças que a gente sente que a gente limita. Desculpa, Ana, te cortei aqui. Não, mas é isso mesmo, certíssimo. Isso, eu não acredito que é a hora, exatamente, ela colocou aqui, não é a hora, ou não vai dar certo, ou eu não sei fazer de outro jeito. Às vezes a gente não consegue perceber, né? Eu sempre fiz desse jeito, mudar o meu jeito,
muito complicado fazer de outro jeito. É. Sim, e também de achar que não vai ser capaz de acompanhar, né? Não sou capaz de dar conta, né? De acompanhar. Olha lá, boa, comigo não dá certo. Uhum, Medo, não vai mudar nada. isso, eu sou assim, perfeito, isso aí, é isso mesmo. E uma Pois que a é. gente falou, até falamos em uma live aqui, que fala muito sobre a síndrome do impostor, né? Eu não sou bom o bastante. E também essa questão de não acredito no que eu faço, né? Eu não preciso, eu não tenho, eu acredito que eu não seja tão bom. Tem gente que, olha, faz acupuntura. No meu ramo isso acontece muito, gente, porque meu ramo de fertilidade, assim, não tá no seu controle, né? E aí tem É. um mês que você vai ter 18 pacientes grávidas. No mês seguinte, nenhum. Aí você vai procurar o erro aonde? Em você. Como Aham, se você tivesse manipulado os dados da vida, né? Para que isso não desse certo. Então você fica sentindo que o erro tá onde? Em você. E aí você pensa o quê? Não sou bom o bastante. Eu não tenho conhecimento suficiente para provocar a mudança que o meu paciente veio buscar. Isso é É. uma crença limitante que os terapeutas de medicina chinesa sofrem muito, 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 Sim. muito. E de vez em quando eu também sofro. Quando eu vejo que eu tô nessa toada aí, eu dou um passo para trás. Mas de vez em quando eu tô pega nisso. Daí eu falo, meu Deus, eu não resolvi isso. Como isso passou e eu não vi, né? Então a gente fica mesmo com esse chicote aqui nas costas e essas crenças vão o quê? Limitar o nosso crescimento. Porque aí quando eu vou me comunicar, quando eu vou procurar o meu paciente, eu não tenho segurança. Exato. isso. E aí a emoção que está por trás disso é o quê? O medo. Medo. E aí vem aquela vozinha que fala assim, não atende esse paciente, não, que você não é boa nisso. Vai dar ruim. Desmarca. Não aceita mais esse tipo de paciente. É o medo falando para mim, não vai não. Fica aqui. Vamos atender só o que você dá conta. Não entra nessa, não. É É. o medo que está por trás disso. E sabe, Dali, estou pensando aqui no que você está dizendo. Às vezes é consciente a gente até falar, não vou dar conta, mas às vezes não é consciente essa crença. E aí as minhas Sim. atitudes acontecem sem eu nem perceber. Isso Tipo, aí. demoro para responder aquele paciente, a pessoa me procura e pergunta, demoro para responder. Quando eu vou responder, eu respondo uma coisa e depois falo, nossa, por que eu falei isso? Não tem nada a ver. Ou vou muito ansiosa e falo demais ao invés de ouvir. Né? Uma série de comportamentos que vão se construindo em função dessas crenças limitantes, do medo, só que eu faço sem saber que estou fazendo. Então, existem níveis de consciência, né? Existe quando eu nem sei daquela crença que eu tenho, então eu fico refém dela. Existe quando eu sei que eu tenho aquela crença de alguma forma, eu sei, não sei às vezes com clareza, mas eu sinto que tem alguma coisa ali e eu começo a me sabotar. Né? E tem quando eu já sei mesmo, estou fazendo errado, mesmo assim, não vou procurar um caminho para resolver. Aí já é outro nome que não dá para falar aqui, o que que é? É quando a gente sabe e não busca ajuda. Aí é, né? Então a gente tem níveis de consciência das nossas crenças. Mas, de novo, o mais importante é a gente saber que dá para mudar isso. A gente não precisa. Porque senão fica aquela incongruência. Eu quero construir essa vida aqui, com esse padrão, mas eu vivo essa outra aqui. Por quê? Entre uma e outra estão as minhas crenças. E aí eu nunca alcanço o que eu realmente quero. E aí também tem aquele caso que é assim, a pessoa se esforça, se esforça, se esforça. Tipo, profissional terapeuta. Estuda, 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 faz tudo que é curso que aparece, mas não evolui na profissão. Nunca se sente seguro o bastante para atender com a medicina chinesa. E aí não consegue viver bem do que faz. Então, olha quantas caixinhas vão se abrindo quando a gente fala de crenças limitantes. Agora eu pergunto para quem está nos acompanhando, em qual dessas caixinhas será que você está? Em qual grau de consciência será que você está nesse momento? Inconsciência, consciência parcial ou consciente que não fez nada ainda a respeito? Essa crença que você falou que se desenvolve é o eu não nasci para isso. A pessoa tentou, 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 não deu certo, sentiu que não deu certo, mas tinha várias coisas prendendo ela lá, né? Então ela tá correndo com o elástico puxando ela, sabe aquele exercício que a gente faz? Você segura no elástico, corre e não sai do lugar. Aí ela fala assim, não, eu vou desistir, que eu não nasci para isso.
esse não é o meu caminho. Não nasci pra isso é uma coisa que a gente ouve com frequência, né? Ai, não, gente, eu não nasci pra isso. É verdade, é verdade. E isso acaba sendo muito incoerente, como a Roberta colocou. E o nome, Roberta, que você falou para aquilo que você não queria falar aqui, a gente pode chamar de auto-boicote. Já ia falar. Auto-boicote, sabotagem, desconexão com você mesmo. Isso. Você não está conseguindo atender sua necessidade e isso te torna muito incoerente. Porque e você acaba também gerando não se raiva. enxerga, né? Você não se vê, você Isso. não se enxerga. Você olha no espelho e não se enxerga aquilo que... Aí vem tudo isso aí que a Dari tá falando. Você fica com raiva, porque é como ali, quando você fica nessa liga, nesse elástico que a Aline acabou de colocar, você se esforçando, se esforçando, se esforçando e não sai do lugar, isso dá raiva. Dá muita raiva. Só que às vezes a gente não consegue se livrar disso, a gente fica muito frustrado. Né? E aí isso vai deixando a gente extremamente incoerente. Então, como a Roberta falou, às vezes a gente tem alguma consciência, às vezes nenhuma, né, do que está acontecendo, mas a gente percebe as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Uma outra Então, coisa também da inconsciência é a procrastinação. A pessoa procrastina isso. porque está relacionado com essas questões do inconsciente. Ela não sabe, não está claro para ela, isso não superficializou e ela evidencia pela procrastinação. O que é procrastinação? Depois eu faço. Deixa para amanhã. Uhum. Deixa para depois. Porque aí... Deixa para a próxima turma. Deixa para a próxima Isso. turma. Deixa para quando eu estiver... Quando estiver, sei lá, na minha hora, né? Porque agora não é a hora. Então, depois quando eu tiver ser a tempo hora. livre. Quando Como eu se um tiver dia a gente tempo... fosse ter, né? Isso. E outra que vem junto com a procrastinação, o perfeccionismo. Já ia falar também. Não, gente, tem que estar tudo perfeito para funcionar. Né? Eu tenho que ter tempo, eu tenho que poder me dedicar 100%, senão não vou conseguir. Exatamente. Né? Senão não vou ser boa o suficiente. Então, isso também vem junto. E elas estão todas com essa raiz ali no medo, que é de onde vem. Eu preciso terminar o curso de acupuntura, eu preciso dominar todos os diagnósticos, as teorias, para eu poder estar pronto. E eu acho isso tão engraçado. Da perfeição, ela é muito complicada, né? Eu acho isso tão engraçado, como se a gente pudesse controlar alguma coisa, né, gente? E a gente teve aqui, em todas as turmas que a gente teve até agora, sempre teve alguém que não podia, assim, não tinha como, não tinha tempo para fazer, porque, enfim, o pai adoeceu, teve que começar a cuidar do pai. A pessoa mesma adoeceu e aí teve que começar a iniciar a fazer um tratamento. Ou então... não tinha com quem deixar as crianças, estava trabalhando de casa, milhares de coisas limitantes aconteceram. Sabe o que aconteceu com todas essas pessoas? Elas foram o destaque do grupo. Verdade. Porque elas deram o melhor delas naquele tempo que elas tinham, aproveitaram extremamente o curso, porque quando a gente tem tempo, gente, quando a gente tem tempo, a gente solta o corpo. Não, né? Relaxa, né? Ah, vai dar tempo, depois eu faço. E aí vai... Deixa pra amanhã. Não aproveita como poder. É verdade. Limite. Então eu entrego um dia depois. Sabe? Eu sou essa pessoa. Não, mas é total, é do ser humano isso, né? A gente vai deixando. E aí, quando você tem uma necessidade real, que às vezes é uma limitação, então isso é muito legal que a gente está falando, é você transformar o problema, aquilo que você considera o motivo pelo qual você não pode fazer agora, em motivo para fazer agora. Transformar o problema em solução, né? É exatamente o que vai te motivar a fazer. Então, porque eu não tenho condição nenhuma, é que eu vou, e aí eu vou fazer acontecer. Eu lembro, foi a Érica, né, que eu acho que da última turma, se eu não me engano, é a Érica. Passou por uma série de crises pessoais nesse momento, da família, um monte de coisa, e ela deu conta. Foi porque justamente porque ela sabia que ela estava ali, ela precisava dar conta, ela fez. Se ela tivesse deixado o momento dela, até hoje ela não estaria vivendo bem na profissão, tendo os resultados, porque ela teria deixado passar. A grande verdade é assim, a gente nunca vai ter tempo livre o suficiente, a gente nunca vai estar pronto o suficiente, a gente nunca vai estar sem medo nenhum. Então a gente tem que pôr na balança isso tudo. E muitas vezes, primeiro você joga o chapéu, depois você descobre como você pula lá para pegar, não é? Joga pro outro lado do muro, depois você descobre como é que você faz. Eu, pessoalmente, me desafio muito assim. Tudo que eu tenho receio, que eu tenho não sei o quê, eu primeiro me comprometo, porque aí depois eu vou ter que dar um jeito. E aí, talvez por isso, ao longo da vida fazendo isso, não sei onde eu aprendi a fazer, mas enfim, acontece comigo. A gente estava falando disso ontem, entre nós quatro. Eu ouvi a Aline falar, e eu sou assim também. Eu funciono muito bem sob pressão.
Porque aí é tipo, agora não dá mais pra dar desculpa, agora tem que fazer. Aí eu faço acontecer. E normalmente sai melhor. Cabeça falando isso agora. Normalmente sai melhor do que quando eu tenho tempo de planejar tal. Tipo, a criatividade não vem. Mas quando é tipo 10 minutos, eu tenho que fazer. Aí a coisa vem. Mas tudo bem, esse é meu padrão, né? Cada um tem o seu jeito. Tô só dando um exemplo do que a gente faz. Assim, ou a gente aceita e se acomoda na limitação, ou a gente acha o nosso jeito de jogar esse chapéu pro outro lado e ir buscar. Outra coisa interessante também, você está falando de superação, tem um caso muito bacana também da Líria, eu não sei se vocês se lembram, hoje a Líria é nossa aluna master, não é? A Líria, quando ela fez a turma dela, ela estava muito preocupada que o marido teve Covid, naquele auge do Covid, o marido teve Covid, ela teve que ficar com ele no hospital, então ela perdeu foi mesmo. um tempão de aula, ela estava morrendo de medo de não dar conta de assistir às aulas, de correr atrás disso. Gente, vocês não têm ideia do que aconteceu. Acho que hoje à noite a gente vai passar o depoimento dela. Vai. Dora, legal. Você tá vendo hoje aqui, vocês vão assistir hoje à noite a nossa aula, que vai ter estudo de casa, ainda vai ter o depoimento da Líria, que é essa aluna master, ela passou por todas as fases do Reinvents. Hoje ela é nossa aluna master, que é uma turma que a gente tem aí, de alunos master. Vocês precisam assistir a aula de hoje, que vocês vão ver o depoimento dela. Toda essa trajetória da dificuldade que ela teve de fazer, né? Lá não vai estar tudo escrito, eu vou antecipar para vocês. Ela teve muita essa dificuldade, como as meninas colocaram aqui, e ela se destacou de uma maneira incrível. Incrível mesmo. A gente vai falar sobre ela hoje à noite. Bacana demais. Muito legal. Muito bom esse caso aí. Aqui a Milena falou, ó, ontem a reprogramação mental de vocês foi tão boa que assim que liberaram eu já comprei o curso sem medo. E ainda quero quebrar mais crenças e aprender demais com vocês. Que fofa, né? Bora, vamos juntos. A Milena, vocês guardem esse nome aí, tá? Só falo isso. Porque a Milena, ela é minha aluna lá da oncologia e ela é extremamente aplicada. Que bom. Ai, a gente só quer gente assim, gente. A gente quer estar perto de gente que é top das galáxias. Eu recebi um WhatsApp também, hoje, perguntando assim, a pessoa estava com muita dificuldade, né, de se inscrever, porque desde 2005 atua com acupuntura já, mas mudou para o interior de Santa Catarina e está com muita dificuldade, né, de botar essa roda para girar de novo, né. Então, o que eu quero dizer, se você estiver me assistindo aqui, eu não vou falar o seu nome, mas se você estiver me assistindo aqui, é simplesmente só vem. Porque é uma crença limitante achar que não vai dar conta com essa bagagem toda que se tem já desde 2005 de conteúdo, né? Se abrir para o novo, abrir para as novas possibilidades, né? Reinventar o conhecimento, aplicar de uma outra forma, possibilidade do online, né? Possibilidade de agregar, de fazer novas conexões dentro da MTC com as coisas que, né, você já trabalha. Gente, é simplesmente libertador. Muda de vida. Eu falo, Reinvente-se é uma imersão, né, na própria vida, inclusive, a transformação de vida pessoal e profissional. Vale muito a pena, muito mesmo. E a gente tem alunos master aqui, inclusive, que podem falar sobre isso aí a Cláudia estava aqui, com né? vocês. Ela já falou aqui, inclusive. A Luciana. Né? A Luciana, elas olha como que é a rede, né, gente? Essa rede, ela vai crescendo e ela vai se mantendo e ela vai se transformando. Ela mesma por si só vai se transformando. E a gente sempre que tem oportunidade, a gente já tem os encontros já das alunas que são master, mas elas sempre estão aqui. A gente tem a nossa agenda, a gente tem a nossa pauta, mas elas sempre estão aqui, de tanto que se transforma. Olha como é que a gente está... Agora, isso que a Dali que elas sabem que todo papo vai ter coisa boa para absorver, né? Então elas participam demais, assim. E são pessoas incríveis, profissionais, muita experiência e, enfim, é uma troca sensacional. A Cláudia mesmo tem 18 anos de medicina chinesa, né? Bastante experiente. E a mente Falei dela ontem na aula. A gente falou dela ontem, tá falando de novo. Falando de você, tá, Claudinha. Porque a mente aberta para o novo, sem medo, e para alcançar níveis mais altos, é uma escada que a gente vai subindo, né? Então chega uma hora da subida que a gente olha para o horizonte e tem essa visão que a Dali descreveu agora. Então, quando a gente sabe qual é a visão que vocês vão ter ao subir os níveis, é quase irresistível, ou se não, irresistível, né? No sentido de, por que eu não estou querendo subir esse degrau?
Por que eu não estou querendo ter essa visão desse horizonte Porque eu tão não quero. amplo e que me faz ter acesso às infinitas possibilidades? Por que eu faço essa resistência? Né? Então, quando a gente vê essas mensagens, né, como a Dara colocou, que ela recebeu no WhatsApp, a gente tem aqui nos directs também, o direct nosso está lotado de pergunta das pessoas com estes receios de subir os degraus. Né? Então, esses meses, que é o que a gente está querendo conversar, a gente já está conversando com vocês aqui, é que a gente precisa ganhar consciência no sentido de quais crenças eu tenho, isso é consciente ou inconsciente. A gente podia até repetir, né, Roberta? Essa fala ontem da reprogramação mental para quem está escutando a gente aqui. Vamos. Deixa eu pegar aqui enquanto você vai falando aí. Eu acho que é válido repetir isso de Essa fala ontem. da Ana cai numa crença muito importante, que é assim, tá ruim, mas tá quentinho. Se eu sair daqui vai dar trabalho. Porque mudar dói, né, gente? Porque mudar subir o quero degrau me mexer. dói. Subir a escada cansa. Dói. Subir Dói, a escada ruim, vai tá fazer. quentinho. Mas essas escolhas, elas também são permeadas aí por várias características, né, individuais. E isso tem a ver com a cultura, isso tem a ver com onde você mora, com a sua história, como você foi criado, como que está o seu padrão de vida agora. No entanto, as escolhas você muda. Então, se você hoje vive um estilo de vida que você não está satisfeito, cabe somente a você e as suas escolhas, e a escolha sempre te coloca numa ação. Porque quando eu escolho subir o degrau, eu tenho que pegar minha perna e dar um impulso. E, pular o degrau. Então, a escolha sempre é no sentido de eu vou. Porque esse eu vou te coloca num posicionamento de ação. E essa ação, ela é determinante para que as coisas se modifiquem, mas, como a Aline falou, bem falado, né? Dá uma doidinha, porque é um movimento de mudança. Mas é uma doidinha boa, né, gente? A própria escolha é isso, né? Faz esse movimento, já te coloca nesse movimento. Quando você não se permite nem escolher, olha isso. Quando nem escolher, eu tô aqui porque é mais confortável, porque meu medo tá comandando. E às vezes eu tô numa situação ruim, tipo essa, uma situação de recomeço, vamos colocar. Às vezes a gente tem também outros colegas que estavam na mesma situação. Tipo, saíram, mudaram de cidade, estão refazendo a história. Mas prefere, sabe, ficar nessa posição de não se escolher. Porque aí a opção de escolha não é pelo curso X, pela atividade Y, é por mim. É isso. A escolha é por mim. É o que eu quero. É o que eu preciso. É o que vai ser melhor para mim. Não é o que é certo e errado, não. É o que é melhor para mim. Então isso é muito importante. Quando você toma essa decisão de quebrar essas crenças, de avançar, a opção que você está falando é fazendo uma opção por você. Você está se escolhendo. Isso é muito importante, gente. Isso faz diferença. Eu acho que um exemplo que representa bem o que vocês estão dizendo é o da borboleta, né? Enquanto ela tá no casulo, tá quentinho, tá gostoso, é quase um útero. Só que para voar, tem que passar pela dor da transformação, que é o processo de sair da zona de conforto, sair do quentinho que eu conheço, sair aqui dessa situação em que eu atendo aí meia dúzia de pacientes por mês, por semana, que seja. Pago minhas contas com meus atendimentos. Quando dá, eu faço um curso. Quando sobra um dinheirinho, eu invisto. Sair dessa zona de conforto conhecida e falar, eu quero mais, eu posso mais. Seja por qual motivo for, assim, a motivação é muito pessoal, né? O que te motiva para ter ação é muito pessoal. Mas tem gente que se motiva pelo desejo, o desejo de viver melhor, o desejo de viver bem. E todo mundo merece viver bem da sua profissão, ainda mais profissões tão novas como o profissional de medicina chinesa. E tem pessoas que a sua motivação, o seu motivo para sair desse casulo vai ser ajudar mais pessoas. Você gosta de ajudar? Gosta daquele prazer? Chegar no final da sessão, a pessoa fala, nossa, eu já estou muito melhor, muito obrigada. Você gosta de receber aquela mensagem que a pessoa fala, meu Deus, você é uma bruxa, porque você me ajudou demais aqui, eu estou transformada. Então, imagina multiplicar isso. Passar de 6 para 20 atendimentos por semana, ou quantos você quiser. Ajudar pelas redes sociais infinitas pessoas.
O que é que te motiva? O que dá motivo para a sua ação? Podem ser outros também, dar uma condição melhor de vida para a sua família, para os seus filhos, poder fazer a viagem dos seus sonhos. Não importa o que seja, todo motivo é nobre. Só que para cada pessoa é um que vai tocar aí o coração. A questão é que, como elas estão dizendo aqui, vai precisar de movimento, vai precisar de ação. Então você tonifica aí esse seu rim, né? Vamos ter ação na vida, trabalho o fígado aí também. Quem é da medicina chinesa sabe do que nós estamos falando aqui. E vamos lá, gente, coragem, energia de movimento, para você conseguir o seu objetivo, para tornar esse motivo para ação uma realidade e conquistar os objetivos. Às vezes a gente tem essa vontade, a gente se organiza para isso, mas a gente vai sozinho. E aí é desgastante, né? Aí tudo que você tonificou, você perde. Porque é muito desgastante, você vai por erro e acerto. Erro e acerto vai bater na cabeça até levarem muitos anos de você chegar num patamar de equilíbrio, de ter um consultório equilibrado, um fluxo legal de atendimentos, entrando uma grana boa. Leva muito tempo. Quando você vai acompanhado de pessoas que já fizeram esse caminho, queria eu ter descoberto, ter essa oportunidade quando eu comecei, mais de 10 anos atrás. O caminho tinha sido muito mais rápido, né? Então, poder ser guiado é muito bom. Porque aí você já sabe, você vai ser avisado, não vá por aqui que aqui tropeça. Não se comunique desta maneira nas redes sociais que não vai dar resultado. Faça dessa aqui, ó. Só acupuntura é pouco para o seu paciente. O que mais você pode oferecer para ele ter resultado mais rápido? Alimentação, dietoterapia, joia. Você pode dar floral também, para que eu já começar a cuidar também da parte emocional. Nossa, você pode ir muito além aí, você pode usar a aromaterapia, as duas aí cheirando aí. Sim, sempre, sempre. Usar aromaterapia a favor dos resultados do seu paciente. Você pode, mais que isso, reprogramar a mente dele, para ele não ser refém das crenças dele, e isso afetar o corpo e a saúde dele. Imagina o valor que isso tem e o quanto isso vai transformar a realidade do seu consultório, do seu atendimento. Para isso, tem que ter coragem de sair do casulo para virar borboleta e voar. Não tem outro jeito. E aí eu acho que a gente entra numa outra crença, eu acho que dividiu bem o tempo, porque essa crença é uma crença danada, né, gente? Que são as crenças com dinheiro. Dinheiro é sujo, difícil, quem difícil tem dinheiro de ganhar. é mau caráter, né? Nossa, isso daí tem muito dinheiro, deve ter feito alguma coisa errada, né? Então, assim, o dinheiro é aquilo que prende e liberta o homem ao mesmo tempo, né? Ou se faz alguma coisa pensando em dinheiro. Principalmente se faz um bem e é retribuído em dinheiro. É como se fossem duas coisas que não são compatíveis. Né? Isso, né? Como se o dinheiro fosse uma coisa do mal e fazer o bem é do bem. Então, eu tenho o dom de curar você, eu estudei pra caramba, eu sei muito que pode te beneficiar, mas eu não posso receber muito por isso, não. Eu tenho que receber, porque afinal de contas, dinheiro é igual água e comida, e respirar. Não tem como viver nesse planeta sem. Então eu tenho que receber o mínimo, né? O mínimo. O mínimo, assim, é muito pra mim, te dar tudo que eu sei e você ainda me dá dinheiro e eu ainda ficar bem com isso. E esse mínimo, Dali, não paga aquele cálculo que a gente deixou no e-book da primeira aula, que a gente ensinou a fazer conta de como que você calcula o valor do seu procedimento. Então, esse mínimo que você está falando aí, ele muitas vezes não paga o custo. E aí você, no final das contas, passou o tempo... E aí entra nessa coisa do elástico, dessa história do elástico aí que a Aline contou, e aí você começa a ficar com raiva, outros sentimentos surgem, e aí você se paralisa, e aí vem outras milhões de crenças nesse processo de gatilho, porque tá tudo vinculado, né? As correntes estão todas juntas. E exatamente. Aí a gente escuta essas coisas, né? A gente vai escutar essas mensagens que chegam sempre das pessoas demonstrando claramente todas essas frases, essas mensagens que chegam das pessoas colocando as dificuldades, é muito claro que elas estão falando sobre crenças limitantes. Elas estão nos falando que essas são as crenças limitantes, mas às vezes não é tão consciente assim para elas, né? E a dificuldade que às vezes a gente tem com essa questão do dinheiro é tipo assim, por exemplo, receber o mínimo, né? Muitas vezes não está só com relação ao dinheiro, se estende ao dinheiro. Mas receber o mínimo, às vezes, em tantas outras questões. É verdade. Sabe, da vida.
da Ela não vida. recebe, né? É uma pessoa que não Ela não recebe. recebe. Ela não, Exatamente. Ela sabe dar. Ela sabe ela não dar, consegue receber. não consegue É receber, né? Não se acha verdade. É merecedora e vem para a isso crença do mesmo. merecimento. Ela Então, como escolhe, faz esse ela ciclo? escolhe estar numa posição de resistência ao receber, do recebimento. Exatamente. Também, é uma possibilidade, é exatamente isso. E às vezes cai, né, naquilo que a gente conversou do paciente que chega, pede desconto, daquela pessoa que você não sabe cobrar, que você acaba atendendo de graça, pensando, caramba, gente, mas... o paciente que você tá lá, né, falando, dando tudo que você tem sem cobrar nada por isso, porque você não acha certo, porque coitadinho dele, você que pode se lascar, você que pode ficar respondendo mensagem até sei lá que horas, ou atendendo a qualquer horário. Você não se coloca, né, não no sentido de que você não pode fazer ou ajudar, mas você não consegue colocar um limite para você também, entender, poxa, isso é importante para mim, eu também preciso receber, tanto em dinheiro como valor, né, como valor. O que está em jogo é valor, não é dinheiro, não é espécie em si. É isso que é Exato. importante também. E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, e eu acho que essa é uma crença que a gente vê muito forte, e temos visto, inclusive, durante essa semana da medicina chinesa além das agulhas, que é crer que os serviços de saúde, sobretudo as terapias integrativas, elas são filantropia. Uhum. Não é, gente, tá? Esse é um trabalho importante para o qual a gente se dedica. A gente tem investimentos altos, né? Altos. Para que isso tudo aconteça. Então, você paga ali o espaço do seu consultório, você pagou toda a sua formação, você continua estudando, né? Então, eu todos os dias estudo entre 1 e 2 horas, todos os dias. Então, só isso, né? Se eu não tivesse feito nenhum curso, que não é verdade, e só isso já teria muito valor. Então, a gente precisa destravar isso, de quando a gente fala de medicina chinesa, quando a gente fala de terapias integrativas, a gente não pode falar de dinheiro. Porque quando a gente fez a pós-graduação, vamos lembrar lá, volta. Quantas vezes vocês ouviram falar de dinheiro? Ninguém fala de dinheiro. Os professores de vocês na escola, Assunto na proibido. pós-graduação, eram pessoas que você via que eram claramente bem-sucedidas, não generalizando, mas assim, a maioria delas claramente bem-sucedidas, ou pessoas que também não tinham essas crenças limitantes com dinheiro. Eu posso falar que da escola que eu estudei, assim, eram tipo, raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Então, essa questão da associação da questão da medicina chinesa, das terapias integrativas, com o dinheiro sendo algo que não é uma coisa bacana para a gente tratar nesse meio. É tipo assim, você tá falando palavrão, sabe? Falar de dinheiro aqui, que coisa maluca, né? Me travou? Conectar isso. Mas essa é uma grande Verdade. crença, né? É uma grande crença essa daí. A pessoa, na verdade, ela tá falando da crença dela. Ela tá falando dela. Já vai te mandando os implantes. E a gente tem que ficar esperto, porque a gente às vezes vai se contaminando com essas crenças do meio e vai implantando isso, né, no nosso Até consciente. porque é uma figura de autoridade, né? Quem está te ensinando uma formação, um curso, você admira aquela pessoa. Ela, naquele momento, é uma figura de autoridade para você. Então, o que aquela pessoa fala adentra muito fácil o seu subconsciente, sem você perceber. Sim. E aí é quando você reproduz depois o mesmo padrão e nem sabe por quê, nem sabe de onde veio, mas talvez foi isso. E padrão, gente, não vem só do que as pessoas falam, mas do como elas se comportam. Isso. Então, as atitudes que você vai acompanhando ao longo daquele 1 ano e meio, 2 da sua formação, você vai vendo e vai absorvendo, porque você atende parecido. Você põe a agulha do jeitinho parecido, não põe? Você pegou, meu professor fazia desse jeito. Você admira essa pessoa, você faz igual, você põe a agulha igual e põe na vida as mesmas crenças também. É isso Porém, mesmo. é isso, ou você vai viver igual essa pessoa, e eu sinceramente, assim, isso não é crítica de forma nenhuma, é só um alerta. Porque eu fico sensibilizada de ver excelentes professores que eu tive, mas assim, excelentes, são muito melhores que eu. Também, gente. E não vivem bem da profissão. É verdade. Chega agora na fase de pandemia, tá quase passando fome, gente. Eu acho absurdo isso. Uma pessoa com tanto conhecimento pode ajudar tantas pessoas, ser refém das suas crenças limitantes, e isso prejudica a si mesma e prejudica quem está ao seu redor, que poderia estar sendo atendido, poderia estar sendo comunicado do que aquele profissional sabe fazer para ajudar, e não é.
por crenças limitantes. A gente está falando aqui do dinheiro, tem a crença também do medo de se expor. A pessoa que não fala o que sabe, está numa roda de conversa, num evento, né, pré-pandemia, tá na roda de conversa, alguém fala de uma coisa, você sabe como ajudar e você não fala. Porque você acha que se você falar, vai parecer que você está querendo vender alguma coisa. Não, você está servindo. Troca venda, a palavra venda por servir. Cada vez que você puder ajudar alguém, faça, porque você está servindo. Você não está vendendo. A venda é um processo natural, porque se você falou algo que ela precisa, ela entendeu que você tem o que ela precisa, que você pode ajudar nessa transformação, ela vai naturalmente te perguntar, ela vai naturalmente querer ser consultado por você. Olha onde isso chega. É verdade, e sabe, Roberta, isso que você está falando me lembra também, voltando só um pouquinho no assunto lá dos professores, das crenças, das regras, a gente não aprende, a gente não tem nada disso, de saber quanto vai cobrar. Eu não sei vocês como fizeram, mas o primeiro atendimento de vocês, o que vocês fizeram para descobrir o valor que vocês iam cobrar? Vocês sabiam fazer todo um cálculo bonitinho da sua hora de trabalho, blá, 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 blá. Não, a gente pergunta o quê? Quanto é que você está cobrando, hein? Quanto é que o fulano cobra? Ah, vou cobrar quanto? Não, se o fulano já tem X anos de experiência, eu vou cobrar, né, metade que ele cobra, porque olha onde é que está o nosso referencial, totalmente fora, né, porque a gente não aprende a fazer isso. E quem assistiu nossa primeira aula ganhou um baita de um presente, né, na Semana da Medicina Chinesa, como calcular o valor da sua consulta, que isso a gente não aprende em lugar nenhum, mas só se você pagar um curso para fazer isso, uma consultoria de negócio para fazer isso para você. E a gente aqui no Reinvente, a gente tem essa visão, porque foi uma lacuna na nossa história, né, de formação, na nossa vida profissional, e a gente acha isso muito importante trazer também, porque faz parte. Trabalhar crenças vai mexer com dinheiro também. Trabalhar quem você é, sua autoridade, sua posição, você conseguir servir, como a Roberta falou, você se expor, também vai falar de crenças, também vai falar de valor, né? Então tudo isso agrega. É muito importante a gente ter essa visão aí, com certeza. E eu acho que vale ressaltar aqui que no curso a gente tem uma aula bônus para desbloquear as crenças limitantes. Então, isso. Se você identificou aqui alguma crença, que é o que está impedindo você tá assistindo, né? Porque hoje ainda tem aula. Semana Medicina Chinesa Além das Agulhas, que é o evento que nós estamos fazendo essa semana. Você está assistindo, fez sentido para você. Você falou, nossa, é isso, eu preciso desses conhecimentos que elas estão oferecendo, eu preciso me colocar de uma forma mais profissional no mercado, eu quero crescer. Tudo fez sentido, mas você bloqueou, falou, não sei, aí vieram aquelas desculpinhas da mente, deixa para a próxima turma, ainda não dá, não vou ter como pagar agora. Enfim, qual crença tenha sido que veio aí e te bloqueou, fica tranquilo, se você sentiu o chamado, só vem, deixa que a gente cuida de você, permita-se, terapeuta, nesse momento, ser cuidado. Porque nós vamos fazer isso. Um ponto interessante é essa aula bônus que vai realmente ajudar a desbloquear suas crenças. A gente sabe que porque os alunos que já passaram falaram, nossa, foi virada de chave, a partir dali eu mudei. E também as aulas que a Dali dá de anatomia emocional, ela ensina você a atender seu paciente, mas ali você vai fazendo uma autoanálise e você já vai se transformando. É maravilhosa a aula da Dali. É realmente um acolhimento ao terapeuta. Fala um pouquinho dessa aula, Dália, eu acho que vale. Gente, falar sobre as emoções, não tem como a gente falar, né, sobre as emoções sem falar um pouco da gente, né, porque somos humanos tratando humanos e a gente encontra ressonância com o nosso paciente muitas vezes nessas emoções, né, e isso pode também nos bloquear muitas vezes, né, dentro do nosso atendimento, revela as nossas crenças também, né, como a Roberta bem fala, e aí, assim, é tão importante a gente ter esse olhar para nós enquanto terapeutas, né, porque muitas vezes o paciente chega, você sabe dar todas as orientações para ele, o que ele pode fazer, como ele vai comer, o que ele tem que respirar, que ele tem que dar pausas, que ele tem que cuidar do estilo de vida, que ele tem que se valorizar. E a gente faz o quê? Às vezes a gente está trabalhando ali 12 horas, né, falando para o paciente para ele descansar, e você está descansando? Como é que está isso? E como é que você também está se conectando? Você pede tanto para que ele faça essa conexão com ele mesmo, se observe, perceba as suas emoções, e você tem feito isso também? Então tem que ter coerência sobre o que a gente pensa, sente e faz, para que tudo comece a conspirar a nosso favor. A gente começa a atrair também esse mesmo movimento para o nosso consultório. A gente precisa de coerência na vida, né? Para que as coisas fluam. O Qi do fígado precisa e agradece quando a gente é coerente. A incoerência é uma das coisas que manifestam, que abalam demais o Qi do fígado, estagnam demais esse Qi, mexem muito também com a energia do rim, né? O Shen a gente nem comenta, porque ele fica simplesmente destrambelhado, né? Atrapalha muito o baço também,
né? O I fica completamente desestabilizado, você não consegue ter clareza, remoendo o pensamento o tempo inteiro, não tem conexão consigo mesmo e as suas funções fisiológicas, além da sua proteção psíquica que está em pó no pulmão, também começam a ter problemas e você começa então um grande desequilíbrio. E como é que alguém extremamente desequilibrado, sem olhar para si, consegue estar pleno para o atendimento ao outro? A gente até dá, a gente vai dar, mas qual a energia que você está dando para o seu paciente quando você também não está cuidando da sua? Né? Então, esse movimento do só entrego, só entrego, só entrego. Nesse movimento do eu só dou, eu não recebo meu autocuidado, eu não recebo, não fortaleço a minha energia, não recebo o valor justo pelo que merece meu atendimento, e não merecendo esse valor justo, não achando que merece nem recebendo por isso, eu não tenho condições de me cuidar também. Então é uma bola de neve. Como é importante a gente perceber esse processo todo, né? Então é um chamado mesmo para essa conexão, né? Tipo, quem sou eu? Que terapeuta sou eu? O que que eu acredito? O que que eu tenho feito? O que que eu quero fazer? Né? Vambora, respira fundo e vai. É isso, se conecta e segue, né? Forte. E com a gente assim, ó, todo mundo de mão dada ali um com o outro, e esse grupo fantástico para partilhar, que é o maior presente que vocês vão ganhar, é essa networking. As meninas que estão aqui do nosso, que já são nossas alunas, podem falar isso. Vocês vão ganhar esse presentão, que é esse grupo de adesão, de amor, de apoio, sabe? Da gente estar ali junta, sem crítica, sem julgamento. É uma ajudando a outra, uma que nem terminou, ainda está pensando em TCC da formação dela ainda, e a outra que tem lá 18, 20 anos de atendimento, já atendeu, já viu de tudo no consultório, e a outra que está ali, qual o tema do meu TCC? E a gente ali, todo mundo se acolhendo, se abraçando, se ajudando. Isso é lindo, crescer junto. Não tem preço. Só tem valor, não tem preço. Exatamente. Então, vale dizer aqui que a gente está com as inscrições abertas para você vir fazer parte desse mundo, dar mão aqui para a gente e caminhar junto rumo ao seu crescimento profissional. As inscrições estão abertas para o curso Reinvente-se. Nós abrimos ontem à noite e foi até, assim, sendo sincero, uma surpresa para a gente que as vagas se preencheram tão rápido. A gente, claro, sabe do potencial desse curso e que sempre atrai muitas pessoas, mas a gente ficou realmente surpresa. Então, o que isso significa? Significa que vai virar o lote. A gente vendeu aí praticamente 100% do primeiro lote, das vagas do primeiro lote, que tem um desconto de R$700 no curso. E ainda, quem se inscrever nesse primeiro lote ganha aí 3 aulas bônus super legais. Diagnóstico da língua na medicina chinesa, que serve tanto para atendimento online, excelente para atendimento online e, claro, para o consultório. Introdução às fórmulas magistrais chinesas, introdução ao Cone Hindu, são aulas dos nossos parceiros, que quem se inscreve no primeiro lote ganha e completa o programa desse curso Reinvente-se, que já é enorme. Acho que a gente pode até citar aqui um pouquinho o que tem no programa, porque nem todo mundo conhece, tem sempre alguém chegando pela primeira vez. Mas eu só quero deixar esse alerta, tá? Seria legal a gente pôr aqui nos comentários o link também. Enfim, tá na bio do Reinvente-se, o link de acesso, para vocês poderem ver. Porque vai acabar, com certeza hoje a gente fecha o primeiro lote, porque as vagas estão realmente para esgotar, se é que agora, enquanto a gente está fazendo a live, já não tenha esgotado. Então, se você sentir o chamado, só vem. A gente vai cuidar de você e ajudar você a crescer. Você é profissional da medicina chinesa. Vamos falar um pouquinho do que tem na programação do curso, rapidamente, assim, porque acho que tem gente que nem sabe o quão rico é esse curso, a quantidade de conhecimento que tem aí. Vamos sim. A gente deixou também lá no nossa bio o link para assistir às aulas. Então, se você perdeu alguma das aulas, tem lá no link para assistir todas as aulas da Semana Medicina Chinesa Além das Agulhas, tá? Vai estar lá por tempo limitado, logo elas vão sair do ar, então aproveitem para assistir lá, que aí também vai ter todo o material completo, tem os bônus que a gente entregou, tá tudo lá para vocês verem, reverem e aproveitarem. Então, da minha parte... Só um comentáriozinho só, Aline, só para avisar que depois que a gente explicar aqui o programa da aula, eu vou passar aqui a frase de programação mental que a Ana sugeriu repassar e vou incluir uma nova aqui, que pelo nosso papo aqui já veio uma nova. Então, fica aí até o final que a gente vai fazer uma programação mental no final. Vai lá, Aline. Já vou anotar. Na minha área, né, eu falo sobre dietoterapia chinesa, são 2 módulos, o módulo básico, o módulo avançado e também chás, que é feito um link das ervas ocidentais com a medicina chinesa. Então, no módulo de dietoterapia, a gente vai falar
sobre os 5 movimentos, a gente vai falar então sobre a natureza, sobre o sabor dos alimentos e depois no avançado a gente entra em síndromes. Então, por exemplo, quando você tem um paciente que tem alguma estase de Qi, quais são os alimentos que você pode utilizar? Como que você faz para nutrir o Jing do seu paciente? A gente sabe que não dá para nutrir o Jing, a gente sabe que é uma metáfora, mas a gente consegue trazer suporte para esse Jing se desenvolver e esse desgaste ser menos acentuado. Então, a gente vai ter também aula de culinária vibracional, porque na medicina chinesa a forma de preparo dos alimentos influencia na energia que eles vão apresentar. A gente também tem as receitas que curam, que vai estar tudo de acordo com as síndromes que a gente apresentou. Então, sempre vai ter uma receitinha lá para você complementar. E os chás, que para mim são assim uma grande beleza. É a minha aula preferida, né? Das que eu gravei, assim, amei todas, mas essa daí... Maravilhosa. Realmente, assim, gente, sabe quando o negócio vem? Foi uma aula que veio, é uma intuição, esse negócio não é... Ficou maravilhosa, assim, né? Modéstia à parte, né? Maravilhosa. Então, você consegue trazer um link entre essas ervas brasileiras, né? Eu gosto muito das ervas brasileiras, porque o nosso paciente ele já tem uma intimidade, né, com essas ervas. A gente vem de uma saúde hospitalar muito recente. Então, as nossas mães já não tinham o hospital sempre que queriam, né? Então, já eram curadas e tratadas com a fitoterapia brasileira. Então, você trazer essas ervas com o olhar da medicina chinesa faz com que o seu paciente crie uma adesão com o tratamento fantástico e o seu resultado acaba sendo melhor. Não, e é lindo isso, essa conexão, né? Da erva que a sua avó usava, que você olha assim, caraca, como minha avó era massa, gente. Minha avó eu penso isso. Medicina chinesa, não é possível. Esse conhecimento veio de que DNA chinês? Não tem como. É incrível, é lindo isso. É lindo. Eu admiro muito, eu que tive uma avó total, assim, da roça, né? Viveu sempre assim. Ela dominava as plantas num nível que eu falo, gente, como eu não absorvi mais, assim, queria conviver com ela hoje, porque eu ia absorver muito mais. Porque o que eu lembro de memórias afetivas, assim, de a criança tá lá passando férias no sítio, começa a pipocar o corpo, ela faz um chá concentrado lá, uma tintura de picão para tomar banho, aquilo some, sabe? Coisa assim. Isso. Usa tal planta para isso, para aquilo. Nossa, eu falo, muito do que eu sei hoje de planta foi dessa lembrança de ver minha avó. Então eu acho incrível e falo, olha... A gente acha que o povo da roça não sabe de nada, sabe de tudo, né? O chá de orégano, gente, dizer que é fantástico. Sabedoria chá popular, de orégano, né? Que é sensacional. Eu fui uma adolescente que teve muita cólica. Minha mãe me dava chá de orégano para cólica menstrual. Gente, Manjava olha muito. isso. Hoje eu falava assim, que negócio de chá de orégano, coisa esquisita, chá de tempero. Tava nem... Hoje eu falo, Jesus, chá de tempero. Que isso, como é que ela sabia disso? Muito massa, né? Minha mãe é toda raizeira também. Minha mãe, ela é a mãe natureza em pessoa. Então eu trago muito isso dela também, desse gosto, né, pelas plantas, enfim. Bom, gente, por falar em planta, terapia floral, o que eu trago de contribuição para o Reinvente-se? Coisas bem diferentes dos cursos tradicionais de florais de bar. Então você vai sair do zero mesmo. Quem não tem formação nenhuma em floral vai aprender do zero até a emissão do seu produto final, seja ele o frasco, seja a recomendação, a receita, a prescrição, perpassando aí por todas as fases de estratégia importantes para você comunicar essa prática para o seu paciente, para você conseguir fazer a conversão, né, dessa pessoa que está interessada na terapia floral para agendamento efetivo e como que você mantém esse paciente na sua agenda, fora toda a explicação teórica das 38 essências, das 7 personalidades que o Dr. Eduardo Bach contou, toda a literatura dele que também é maravilhosa, que faz muito sentido aí nessa transformação de você como terapeuta, porque quando a gente vai estudando as essências, a gente vai se reconhecendo nesses grupos, nesses padrões emocionais que ele estudou muito bem, né? E, inclusive, existe uma troca muito intensa com relação a isso dentro do grupo, né? Dentro dos grupos. Gente, e aí a essência, então, olha, a essência para você é boa, hein? Você como terapeuta. A Dari tá rindo porque ela já lembrou de várias histórias aí. E não só da terapia floral, mas da aromaterapia emocional também. A gente tem muito isso dentro desse processo do grupo, né?
E o que é muito relevante é que a gente vai ensinar você a fazer as indicações das essências florais ancoradas nos diagnósticos da medicina chinesa. Então, a gente sabe que existem essências que têm uma sinergia, que têm uma afinidade muito grande por alguns Angfu, por alguns meridianos, e vai tratar, sim, as síndromes de desarmonia energética, cuja literatura que existe, ela não é uma literatura brasileira, mas é uma literatura que já postula essa associação, ou seja, a gente vai ensinar a expertise clínica, inclusive nossa do grupo, porque todos aqui somos terapeutas florais, mas não só a expertise clínica, e sim também o ancoramento com base em literatura das síndromes energéticas, que tem, né, um bônusinho aí muito interessante, que é a tabela que faz as associações todas, que para quem está iniciando, fora isso, os questionários estruturados para você atender online, que é o que eu sempre fiz, né? Quando a gente montou a ideia Reinvente-se, a gente montou com base nisso. E aí, e a sua parte? Eu falei assim, gente, eu sempre atendi florais online. Vai ser essa a minha contribuição. E eu continuei fazendo isso na pandemia, principalmente na pandemia, em função aí de todas as demandas emocionais que as pessoas estão sentindo e que vão sentir muito mais, né? Infelizmente, essa é a realidade, mas é uma oportunidade que a gente tem que saber usar para não só o online, mas para agregar também no seu atendimento presencial, porque quando o paciente usa um frasco, ele usa algo interno, que ele pinga, né? Ele está sentindo mesmo o tratamento. Então, é muito interessante, junto com a dietoterapia, né? A aromaterapia emocional também, que a Dari usa, quando ele inspira, né? Ele faz uso do inalador, pessoal, ele sente a terapia. Então, isso é mais palpável, é mais real, no sentido, eu estou me tratando, né? Sem dúvida. Mostra o inaladorzinho aí. Eu só ia dizer o seguinte, que a Ana usou uma palavra errada, tá, Ana? Um bonuzinho, não um bonuzinho, amiga, é o bônus. O bônus. Pô, é a sensação do curso, essa tabela aí de florais. Florais. Ela organizou, gente, uma tabela dos florais na visão da medicina chinesa, das síndromes. Isso para o atendimento de consultório é fantástico, fantástico. Então é o bônus. É isso aí. Fazer a síntese do conhecimento é algo trabalhoso, né? Então a gente já traz isso pronto para vocês. Sintetizar a expertise, a sua história, o seu conhecimento é muito trabalhoso. Então isso já vai de bônusão, né, Roberto? Não é nem bônusão. Tô louco. E aí, vindo das flores que tratam, né, as questões da personalidade, as questões emocionais, a gente vem também entender o movimento emocional ali no Zanfu, a dança que as emoções fazem, né, saindo um pouco daquela coisinha que a gente aprende tão básica, né, as 5 emoções, dos 5 movimentos, como é que elas se desdobram, quais os comportamentos a gente consegue observar, né, que manifestam essas emoções, são oriundos dessas emoções também, como é que a gente consegue fazer esse link, e aí eu trago para vocês ali, né, também uma visão da psicossomática, as dores, né, físicas, o que elas falam do emocional, que a gente pode ajudar, né, nosso paciente, aí você já tem aquela noção de, poxa, essa dor fala disso, poxa, esse floral pode ajudar nessa emoção, né, é muito legal. E aí a gente entra também com a aromaterapia no módulo avançado, que é uma introdução à aromaterapia. Vocês não vão ver compostos químicos, não é isso. O objetivo é a gente falar sobre aromaterapia emocional, dentro da visão da medicina chinesa. Então não é assim, óleo de lavanda é bom para aquilo, porque ela tem, sei lá, linelol, cetol, sei lá o que. Não, não é isso, gente, não é isso. Nós não vamos falar de farmacologia de aromas aqui, não. A gente vai falar de medicina chinesa. Qual é a função daquele óleo dentro da visão da medicina chinesa, né, nos desequilíbrios que a gente encontra no corpo. Então é incrível, é uma visão bem diferente, é uma das formas de se usar a aromaterapia, né, é maravilhoso, e essa conexão do emocional com o físico, né, com o floral de Bach, com o que o floral faz, com o que a dietoterapia faz, e a aromaterapia associada à respiração guiada, gente, não tem preço, só tem valor. Mas não tem preço. É inacreditável. É isso aí mesmo. Aí até eu ia dizer aqui que para o paciente se beneficiar da aromaterapia, se ele for usar o inalador pessoal igual elas estavam usando aí, ele precisa conseguir respirar. Às vezes o paciente está tão bloqueado, gente, que como é que ele não consegue nem inalar? Não vai, bloqueia, o TI não entra.
sabe? Então, é interessante você ter o recurso da respiração guiada para esse desbloqueio. Pode ser um desbloqueio inicial, quando o paciente chega lá no consultório totalmente bloqueado, desalinhado, Shen, ele chega e o Shen não vem junto, tá chegando dali uns minutos, sabe assim? Pode fazer a respiração logo no início. Se ele está mais ou menos, faça a respiração guiada enquanto ele está durante o tratamento. Se no consultório com acupuntura, enquanto está na maca. Se no online, ao final da sessão, que vai fazer ele sair da sessão online com uma sensação bem parecida com a que ele teria na maca. Sabe aquela sensação de relaxamento, de bem-estar, de nossa, saí transformado, estou com uma sensação nova, entrei de um jeito e saí do outro? A respiração guiada permite isso. Vocês sabem que ela é uma forma de aumentar o Qi do organismo. Ela também é uma forma de tirar bloqueios, né, liberar aí os meridianos. Por isso que pode, de acordo com a necessidade, usar antes, usar durante, usar depois. E no curso eu ensino aí algumas técnicas de respiração guiada, seja para centrar o Shen, para liberar o livre fluxo do Qi, para aumentar o Yang, para aumentar o Yin. Muito boa, assim, é uma ferramenta excelente que fecha super aí com as outras técnicas. E o plus é um diferencial realmente, a reprogramação mental, né? Que é o que a gente falou bastante hoje aqui. Quando a gente fala de crenças limitantes, a reprogramação é uma das ferramentas interessantes para trabalhar com essas crenças. Dentro da reprogramação, a gente vai ter várias técnicas, desde as afirmações, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, não esquece que a gente vai fazer aqui ainda hoje, com você. Ou também existem outras técnicas mais profundas que você pode fazer de forma online e no consultório também. Inclusive, uma delas é utilizando os cristais radiônicos, que muitos profissionais conhecem aqui da auriculoterapia. Mas que você vai usar com outro objetivo, é só o material que é o mesmo, você vai usar de uma outra forma para fazer reprogramação mental. Vai fazer o que a reprogramação? Vai destravar, vai desbloquear. Então, às vezes o paciente chega com uma queixa, tipo fibromialgia, e aí você faz, o resultado é sempre mais ou menos, né? E muitas vezes, doenças como essas, ou diagnósticos como esse, eles têm sim um start emocional. E você pode, enquanto terapeuta da medicina chinesa, trabalhar esse start emocional, desbloquear, ressignificar. Porque sim, medicina chinesa é uma medicina integrativa que trabalha corpo, emoção, mente e espírito. Está um barulho aqui, né? Então, é possível você usar essa ferramenta. E aí eu trago esse módulo para vocês, complementando esses conhecimentos. E aí a gente fecha? Não, ainda tem o plus, que adianta todo esse conhecimento tão rico, que vai valorizar o seu atendimento se você não souber comunicar o que você sabe. Se você não souber dizer para as pessoas qual é a transformação que você gera, que você pode gerar nelas, pode contribuir. Então temos ainda um módulo de marketing que vai fazer toda a diferença em você, no seu crescimento, no seu ganho financeiro. E esse módulo do marketing, fiquem tranquilos, ele é absolutamente adaptado à medicina chinesa, ele vai do básico. Quem nunca fez nada, nunca teve um Instagram profissional, vai aprender passo a passo o que fazer, até chegar no final com um desafio que vai, durante 7 dias, ajudar você a crescer as suas redes sociais e gerar atendimentos, encher sua agenda. Então, veja que curso completíssimo, né? Por isso que eu digo sempre, se eu não fizesse parte, eu queria fazer. Eu ia ser aluna certeza, porque olha isso, aonde você vê um curso desse, com 4 cabeças aqui pensantes, essas mulheres aí maravilhosas, que dominam absolutamente o conhecimento que elas têm. É fantástico, gente, fazer parte é fantástico. Então, fica aí o nosso convite, se você fez sentido para você, se você sente que esse conhecimento vai agregar nesse momento na sua profissão, vai ajudar você a ter uma alternativa durante a pandemia para um atendimento online, por exemplo. Vai ajudar você a incrementar o seu atendimento de consultório, aperfeiçoar os seus conhecimentos, organizar os seus conhecimentos. Esse é um ponto que muitos alunos falam também. Às vezes você já até sabe um pouquinho ali de uma coisa e de outra, mas nunca conseguiu organizar isso no embasamento da medicina chinesa. E aqui é o que vai acontecer. E vai Então, ser a aula de aproveita. hoje, né? Hoje à noite a gente vai mostrar como que isso vai acontecer no estudo de caso. Estudo de caso. Perfeito. É isso. Então, a gente vai mostrar isso hoje na aula 4, que é a nossa última aula da Semana Medicina Chinesa Além das Agulhas. E você pode participar dessa aula se inscrevendo no link que está na bio do Reinvente-se. As aulas que já aconteceram estão disponíveis por enquanto, então você tem que ver isso hoje para dar tempo de assistir aí as aulas, porque elas vêm numa crescente, né? O conhecimento vem numa crescente. É importante você assistir todas as aulas.
E as inscrições estão abertas, o primeiro lote está encerrando. Esse primeiro lote está com uma condição super especial, com desconto de R$ 700 e aulas bônus. Então, tá aí o feito convite, aproveitem. Deixa eu ver aqui, teve algumas pessoas que Teve umas comentaram, né? perguntinhas, Querem responder aí, antes da gente fazer a reprogramação? Tá aqui, ó. Vou pesquisar aqui. Muita pergunta sobre se dá para acompanhar ou não o curso. Então, ó, a recomendação é assim. Para você fazer o curso, você tem que ter um conhecimento básico dos conceitos da medicina chinesa, tá? 5 elementos, alguns conhecimentos básicos. Se você tem dúvida se o que você sabe é suficiente para você conseguir acompanhar o curso, manda uma mensagem inbox pra gente. Pode ser lá no Instagram do Reinvente-se. É a Dali que tá no do Reinvente-se? Eu. Tá. Clica aqui na telinha da Dali, você vai lá pro Reinvente-se. E aí você manda mensagem lá em box que a gente vai junto com você conversar e analisar se o que você sabe é suficiente ou não. Nós vamos ser honestos com você para dizer, ó, dá ou não dá, tá? Isso. Às vezes não dá. Mas às vezes dá e você nem sabe. Então, tem que conversar para a gente poder avaliar se o que você tem de conhecimento é suficiente para estar com a gente, tá bom? A gente fica feliz de saber que mesmo algumas pessoas que talvez não estejam ainda prontas para isso, não são da área, fique sentir esse desejo aí de participar e de aprender. É realmente um conhecimento muito lindo, né? E a Lu tá perguntando se dá para trabalhar alergia. Super dá, super com reprogramação, Lu. Porque alergia, muitas vezes tem gatilho emocional, né? Uma questão ali do incômodo, a gente fala isso, né? Às vezes tristeza, pulmão, né? Pele tem relação com pulmão na medicina chinesa e pode ter aí por detrás um sentimento de tristeza ou algo semelhante a ele, que não exatamente esta palavra, né? Porque a palavra às vezes parece que fecha muito. Uma dificuldade de lidar, né, com essa realidade, com esse toque, com a presença, né? Pô, é a nossa defesa, né? Lidar com o meio, né? É a nossa camada externa, material, a mais externa, o órgão mais externo, e que separa a minha individualidade do meio. Então, muitas vezes, o meio me gera desconforto. Pode ser a minha casa, pode ser o meu trabalho, pode ser alguma coisa que está acontecendo nesse momento da minha vida. Isso, alguém, o que é muito comum. E aí isso gera uma alergia. E sim, você pode associar com a medicina chinesa e buscar esse gatilho para reprogramar. E aí com os conhecimentos da anatomia emocional também que a Dali ensina, vai ajudar bastante. Então sim, é possível. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu já respondemos. Acho que é isso, né? Mesmo. Respondemos. Beleza. Então, para fechar, vamos fazer aqui a reprogramação. A reprogramação que eu vou ensinar para vocês é básica, é uma afirmação. É básica, funciona mais ou menos? Não, funciona muito, muito. Porque o segredo é assim, gente, o cérebro, ele é uma ferramenta muito perfeita. E o funcionamento dele é simples, é muito simples. Então não precisa complicar, você só precisa fazer. O importante quando você usa a afirmação como uma forma, uma ferramenta de reprogramação mental, o mais importante é a repetição. Lembra que você aprendeu o que você aprendeu por repetição? Foi de tanto ver a minha avó fazendo alguma coisa com as plantas que eu aprendi. Foi de tanto ver a sua mãe falando sempre que a gente não tem dinheiro para isso não é pra gente, que você embutiu em você a crença limitante de que você não tem dinheiro, de que você não é capaz, de que você não é merecedor. É aquilo que a gente ouviu repetidas vezes, que adentrou o subconsciente e carimbou, e gerou crença limitante. Então, quando a gente quer ressignificar, reprogramar, basta pegar uma afirmação curta, positiva, e repetir ela muitas vezes. Porque aí, pelo mesmo método, a gente vai criar um novo carimbo. Claro, existem outras formas, mas essa é uma forma simples e eficaz. Então, hoje a gente vai repetir o que a gente mostrou na aula passada, na aula de ontem, na Semana Medicina Chinesa Além das Agulhas. E aí, a gente vai ajudar você a partir disso, se você se permitir. Só precisa se permitir, se abrir aí. Então, a minha sugestão é que você que está nos acompanhando, feche os seus olhos um pouquinho aí, vão ser 2 minutos. Feche os seus olhos e o mais importante, deixa a sua coluna retinha. Quando você coloca a sua coluna reta, seus pés apoiados no chão, os isquios apoiados na cadeira, queixo alinhado, você ativa o seu sistema nervoso de uma forma mais propensa para que a informação adentre o seu subconsciente. Então, estando nessa postura agora,
de olhos fechados, faça aí 3 respirações profundas, só para trazer a mente para a presença do corpo. Vamos lá, faz 3 respirações do seu jeitinho, traz esse alinhamento. É isso. Após essas 3 respirações, você vai agora direcionar o ar lá para a região do umbigo. Então, coloca uma das mãos lá, toca o seu ventre e intenciona que o ar vai chegar ali. Você pode ajudar se você expandir o abdômen. Quando você vai esvaziando. Inspira, enche a barriga de ar. Expira, esvaziando. Sente o seu corpo, conecta com ele e deixa a energia descer. Quando você deixa a energia descer, você está levando, está distribuindo de uma forma mais uniforme o chi do seu corpo e o sangue também. E dessa forma, você equilibra o seu organismo. Então deixa o chi descer, conecta lá na região do umbigo, abaixo dele, baixo ventre. Isso. E agora conectado, você vai mentalmente repetir o que eu vou dizer. Cada dia é mais fácil comunicar o meu trabalho para o mundo. Sou muito grato por viver tão bem de medicina chinesa. Eu mereço o melhor e aceito o melhor agora. Eu me permito expandir. Eu mereço o melhor e aceito o melhor agora. Eu me permito expandir. De novo, respira bem fundo para integrar agora essa informação em você, essa energia. Cada dia é mais fácil comunicar o meu trabalho para o mundo. Sou muito grato por viver tão bem de medicina chinesa. Eu mereço o melhor e aceito o melhor agora. Eu me permito expandir. Respira fundo, deixa adentrar em você a informação. E devagarinho agora você pode abrir os seus olhos. A sugestão é que você anote a frase e repita todos os dias ao acordar e 1 hora antes de dormir. São os momentos mais propícios para que a informação adentre o seu subconsciente. Repete aí umas 8 vezes assim que você acorda, umas 8 vezes antes de dormir. E veja qual é a transformação que vai acontecer na sua vida. Esteja atento para perceber. Depois você conta aqui pra gente. Só de fazer essa respiração já Não. muda a vida. Já deu uma alinhada, né? Já posso expandir. É isso. E é isso que a gente pode fazer pelos nossos pacientes. Eu uso sempre, eu sei que as meninas também usam no atendimento. Quando a gente faz o atendimento online, é fundamental, assim, faz parte, vai ajudar muito o seu paciente, vai agregar muito para ele, para você no seu atendimento e no consultório também. Então, essa é mais uma ferramenta do Reinvente-se para vocês. Bom, é isso Muito então, né, bem. gente? Ô, Rô, você consegue colocar A frase aí para o pessoal? Eu vou deixar lá no grupo do Telegram, porque agora Isso. aqui eu tô numa posição do celular que eu não vou conseguir escrever. Então, é isso mesmo que eu ia sugerir. E vocês façam o print mesmo sem a frase, né, gente? Faz o print, marca a gente no Instagram de vocês, né? Divulga também o Reinvente-se, né? Esse benefício que a gente oferece, dessas conversas diárias, nos posts que a gente oferece, no conteúdo que tá lá no YouTube, do conteúdo da Semana Medicina Chinesa Além das Agulhas, que a Rô já falou, gente, corre que vai sair do ar em breve. Então, vão lá, aproveitem tudo e façam o print aí de vocês. Aline, sabe o que eu lembrei agora? Se quem está acompanhando não é terapeuta e não pode, por isso, fazer o curso, não tem a formação, mas como o paciente ficou desejoso de ter esse atendimento, sabe o que você faz? Encaminha para quem te atende, para o terapeuta que te atende, para ele fazer o curso, porque aí ele vai te atender com tudo isso. Nossa, né? Que delícia! Ou para o seu amigo. Você não é ainda, mas você tem um amigão que é acupunturista ou que é profissional de medicina chinesa. E aí você já manda para ele falar, achei esse curso aqui sua cara, vai lá. Eu não posso ir, mas você vai. E eu vou em breve, porque eu vou estudar medicina chinesa também e eu quero ir para esse Reinvente. Isso mesmo. E se você não conhece ninguém que pode te atender, dá um print, marca o Reinvente, se escreve assim, quem é terapeuta que atende com o método Reinvente que pode me atender?
Isso. Vai aparecer alguém para você. Então dá o print aqui na tela, posta e marca o Reinventes. Combinado, então, gente. Que delícia encontrar vocês no almoço, um almoço entre amigas, sem comida, daqui a pouco a gente come. Mas que delícia ter todos vocês aqui. Um dia maravilhoso e, ó, 9 horas da noite, a gente vai estar lá, o link a gente vai liberar no Telegram daqui a pouco e vemos todos vocês. É isso. Beijo, Até gente. mais, beijo. Até mais tarde. Correr para atender aqui agora.